Senhoras e senhores, muito boa tarde. O Instituto dos Advogados de São Paulo programou esta reunião almoço com o prefeito Bruno Covas. Todos nós, sem exceção, infelizmente estamos assistindo à situação de caos decorrente da greve promovida pelos caminhoneiros. Esta situação desencadeou um processo que nenhum de nós tinha imaginado as consequências, e as consequências são infinitamente maiores do que o desconforto de um tanque de gasolina ou de uma viagem de avião, mas preocupa-nos de forma muito intensa e muito profunda a questão de saúde das pessoas. Existe uma ameaça em relação ao próprio socorro, emergência e o correto abastecimento dos hospitais, quer seja com medicamentos, quer seja com insumos. Por essa razão, que seria muito estranho que o prefeito Bruno Covas estivesse aqui hoje. Ele, de fato, tem que estar onde ele está. No gabinete dele, da prefeitura, conversando com as lideranças e tomando as providências de emergência para que a cidade não sofra esses piores males. Mas o prefeito Bruno Covas fez um telefonema e um pedido de desculpas que eu prontamente repeli, porque não se trata de atender um compromisso privado como é o nosso, mas de atender o interesse público fundamental. Mas não ficaremos sem uma exposição acerca dessa situação, que é a situação que nos preocupa, quais as providências que a Prefeitura e o município de São Paulo estão tomando, e mais do que isto, como era o programado, uma palavra sobre uma agenda positiva para a cidade de São Paulo, alguns pontos a serem apresentados. Por isso que o prefeito Bruno Covas, que é um colega nosso advogado e esperança da política no Brasil, convidou o secretário municipal de Justiça, Dr. Rubens Zizek, para que pudesse então ser o porta-voz do município de São Paulo para todos nós. Senhoras e senhores, recebam com palmas o secretário de Justiça Municipal, Dr. Rubens Zizek. Boa tarde, meus queridos colegas, advogados, advogadas, demais colegas das carreiras jurídicas. Eu queria saudar todos vocês e o IASP, essa centenária instituição que orgulha a advocacia e orgulha a sociedade brasileira, né? Que aqui a gente vê aqui a inteligência jurídica reunida na figura do presidente José Horácio, que foi agora há pouco extremamente gentil e elegante, como lhe é próprio. De fato, o prefeito Bruno Covas pediu para que eu transmitisse a vocês sinceras escusas, desculpas, mas realmente não havia possibilidade de ele estar aqui hoje, porque ele sentiu muitíssimo, porque ele entende a advocacia, a inteligência da advocacia como parceira da nossa gestão. Ele é advogado, ele tem ideias interessantes que ele gostaria de compartilhar com vocês, me pediu para tentar fazê-lo, não farei com a mesma propriedade que o prefeito, mas foi uma pena, como disse o presidente José Horácio, nós estamos vivendo um momento muito ímpar, muito especial e muito, muito, muito preocupante. O prefeito agora, a questão de 2 horas atrás, decretou emergência na cidade, estado de emergência, convocou um comitê de crise, ele está presidindo esse comitê de crise e ele está lá fechado no gabinete com autoridades das várias esferas de poder, tentando basicamente
de forma emergencial e urgente, não fazer parar serviços essenciais dos quais depende a vida das pessoas. Então é disso que estamos falando aqui. Eu não sei, acho que eu vou ficar aqui enfadonho e seria ultrapassar os limites dos meus chinelos querer fazer uma análise do que está acontecendo. Cada um de vocês, com muito mais inteligência, propriedade, experiência do que eu, tem aí os seus juízos, etc. Mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês, do ponto de vista também do governo municipal e meu próprio individual, a perplexidade com o dia de hoje. Nós estamos na iminência de ter colapso no serviço do SAMU, isso é vida de pessoas. Nós estamos, hoje à tarde, vai parar, se nada, se o prefeito não conseguir superar as dificuldades de combustível, o serviço funerário. Nós já paramos, em parte, todo o serviço de coleta seletiva, já está parado, e a coleta de lixo também hoje foi interrompida. Coleta de lixo numa cidade de 12 milhões de pessoas, a falta da coleta diária tem desdobramentos inimagináveis do ponto de vista de saneamento, os controles de zoonoses, controle está aqui o nosso médico, professor Milton Flávio, secretário. Aliás, eu queria pedir desculpas, eu não posso deixar de também estender meus cumprimentos ao deputado Arnaldo Faria de Sá, aos secretários municipais aqui presentes, Dr. Renato Stettner, secretário de Justiça, Dr. Eduardo Tuma, nosso secretário da Casa Civil. Queria fazer um cumprimento muito carinhoso, muito especial e com muita satisfação em rever minha professora de graduação e de pós-graduação, doutora Ivete. Uma saudação também a um dos ativos membros do IASP, defensor do IASP por aí, que é o nosso atual controlador-geral do município, o Dr. Gustavo Húngaro, que está ali. Sintam-se todos, por favor, abraçados pela prefeitura e por mim próprio. Eu estou muito honrado de falar aqui com vocês. É uma situação um pouco sui generis, porque era a palestra do Bruno Covas, aí aparece o Rubens Rizek, né? Então, espero que vocês não usem das táticas dos caminhoneiros para fazer o bloqueio, né? Mas, só para não querendo fazer com que essa confraternização tenha um tom de pesar, de dramatização, mas eu acho que é de nossa responsabilidade nesse momento gastar alguns minutos para pensar um pouquinho, né? Para refletir um pouquinho. Nós estamos desde as 9 horas da manhã reunidos lá na prefeitura, deputado, e tem lá os serviços de inteligência, tanto do governo do estado quanto da própria Secretaria de Segurança Urbana e outros mais, monitorando os diálogos em grupos de WhatsApp, etc. Primeiro que essa questão das redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos, ele trouxe, e isso é muito recente, uma nova dinâmica de comunicação e de circulação de notícias que não estão ainda muito bem, ao meu ver, compreendida pela inteligência e pelo próprio direito. Nós estamos vivendo, nós todos, questões complexas e que nos traz perplexidade em função da proliferação descontrolada de movimentos. Eu não estou nem dizendo das fake news, estou dizendo de movimentos. Mas o pior é que no caso agora, eu ia dizer no caso em tela, né? Já que estamos aqui mas no caso agora, veja, aparentemente achou-se um ponto de comoção que está sendo explorado de forma espontânea por muitos grupos organizados, que vão da extrema esquerda para a extrema direita, passando pelo crime organizado. Desculpe, presidente, mas é importante eu trazer esse dado de realidade para vocês. Vocês já sabem disso, mas é importante a gente parar para refletir. Ouvir os diálogos dos grupos de WhatsApp,
Porque primeiro para o caminhão. O caminhão começa com o movimento dos sindicatos organizados. De repente, no segundo dia, os sindicatos organizados perderam completamente o controle dos movimentos. Completamente. Então, hoje, nós temos aí os estados, cidades e a União, centenas de medidas cautelares, liminares, deferidas, e que não dá para cumprir. Então, a que ponto chegamos? Né? A que ponto chegamos? Ao ponto de você recorrer ao judiciário, ter a medida cautelatória e não ter efeito nenhum. Não é? Por quê? Porque você não tem o alvo. Você não tem o alvo. Os próprios sindicatos organizados já assinaram lá com o governo federal o final do movimento. E o movimento aumentou. E ao aumentar o movimento, houve adesão dos motofretistas, os motoboys, houve adesão hoje, espontaneamente, das peruas escolares, e espero que fiquemos por aí. Qual é o movimento que se faz? Eu tenho aqui alguns áudios, eu não sei se é próprio passar aqui, que foram capturados dessas conversas, mas os áudios são assim: pessoal, vamos parar tudo, vamos parar, porque nós não podemos ficar parados diante dessa barbaridade, desta situação, dos corruptos, do mundo, do governo, quase. Nós tivemos um movimento em 2006 no estado de São Paulo, que foi muito duro para nós, que foi um movimento do crime organizado. Não sei se vocês se lembram, um movimento muito preocupante. Isso nos fez, o governo do estado, o governo federal, aperfeiçoar os sistemas de inteligência, né? Depois de 2013, nós tivemos aquelas movimentações aí, ao contrário, era do outro extremo da sociedade, não do crime, mas das pessoas de bem, que começou com 0,20 centavos, 20 centavos na tarifa de ônibus e virou uma coisa, vocês se lembram, de pauta aberta, mas que levou milhões de brasileiros às ruas, muito rapidamente. Este movimento hoje parece que junta as duas coisas. E aí eu não entendo mais nada. Mas, de qualquer maneira, tudo isso para justificar que é um momento muito especial. O prefeito está lá trabalhando com toda essa equipe de prefeituras. Hoje, a prioridade agora é ir atrás de combustível, não é? Então, você começa a ligar para empresas privadas, a emergência já vai nos possibilitar, se necessário for, requisitar e aprender, enfim. Então, nós já identificamos alguns postos de combustível da cidade que nós requisitamos para o uso da prefeitura e estamos tentando escolta para trazer combustível e usar os postos para abastecer a frota de serviços essenciais com guarda protegendo o combustível. Tinha um filme que, quando eu era mais jovem, eu achava aquilo surrealista, achava um filme de ficção inatingível, que é o Mad Max. Quem aqui assistiu Mad Max? Todo mundo assistiu Mad Max? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a participação de pessoas da nossa prefeitura, etc., está reunida desde as 11 da manhã no Copom, toda a inteligência, inclusive Forças Armadas, etc., e eles não conseguiram até agora, e a situação, acabei de checar aqui uma mensagem, a situação ainda continua, não conseguiram agora furar nenhum bloqueio das refinarias. E aí me lembra também no tempo de estudante, lá no 11 de agosto, quando a gente tinha aquela coisa mais de esquerda, né? Que um dia eu sentei com uns amigos e falei, não, nós temos que tomar as refinarias. Não, é brincadeira. Mas era a tática. Quando você tem guerra, o que você faz? Você bombardeia a armazenagem de combustível. E é isso que nós estamos vivendo hoje. É uma coisa com reflexos ainda não inteiramente medidos, né?
Mas vamos falar de coisas boas e um pouquinho de pauta positiva, e eu peço ao presidente, professora, que quando eu estiver falando demais ou estiver inconveniente, por favor, faça algum sinal, deixa cair a água e eu prometo que eu paro. A Prefeitura de São Paulo, eu assumi recentemente, a Secretaria de Justiça, o prefeito também, eu assumi junto com o prefeito Bruno Covas, e nos deparamos lá com algumas situações que eu particularmente também me causam alguma perplexidade, tem a ver com a nossa comunidade jurídica. A primeira é que é impressionante o índice de judicialização da decisão pública. Meus amigos, meus colegas, isto vai acabar com o Brasil. E isso é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Não é possível que a inteligência jurídica brasileira não consiga mitigar a excessiva judicialização da decisão pública e da política pública. É uma barbaridade. Eu assumi a secretaria agora e 2 dias depois caiu um prédio lá no Paissandu. Eu passei uns 3 dias, a minha esposa falou: Rubens, você está chamando Jesus de Genésio. Porque as recomendações do Ministério Público, as medidas liminares requeridas pelas defensorias federal, estadual, as ações populares, as ações civis de entidades, começaram a brotar, e as decisões judiciais contraditórias. E muitas vezes incumpríveis. E, meus amigos, desculpe me revelar assim, mas a gente precisa falar disso. Uma desconexão com a realidade brutal. Às vezes, alguns colegas das carreiras jurídicas, isso não é uma crítica, é só uma constatação de algo que está acontecendo. Parece que estão em Marte. O prefeito outro dia recebeu uma liminar, dando 10 dias para canalizar um córrego, sob pena de responsabilização penal, que eu nem sei se pode, porque aí eu vou pedir para a professora Ivete me ajudar a defender o prefeito ali, porque mas como é que pode ter uma cautelar para canalizar um córrego em 10 dias, sob pena de? Lógico que o tribunal, mais do que prontamente, resolveu a questão. Questões como direito de protocolo, quem aqui advoga na questão imobiliária, quem aqui advoga, mexe com corporações. O direito de protocolo na cidade de São Paulo vigora há 45 anos. Não é? Como é que você pode, isso é muito importante também, a gente penalizar o empreendedor pela lentidão e falta de estrutura do serviço público em dar resposta rápida? Então o sujeito gasta 2, 3, 4 milhões num projeto, protocoliza o projeto com a lei vigente, demora o poder público 3 anos para analisar o projeto, no meio do caminho muda a lei, ele perdeu o projeto. Isso é inacreditável. Com medida judicial, essa nós também ganhamos apertado no órgão especial do Tribunal de Justiça, então derrubamos a liminar ou liminar em ação popular que para a manutenção do serviço de iluminação da cidade. Liminar em ação popular que, com todo respeito ao colega que propôs, mas não era assim uma peça de grande brilhantismo, e uma liminar de forma fácil, dizendo: a prefeitura não pode mais continuar fazendo a manutenção da rede de iluminação pública. Eu fico pensando no filho, o neto do magistrado que concedeu a medida, que vai sair na rua com tudo escuro e eu não posso mandar o caminhãozinho arrumar. Ou a liminar que agora suspendeu a contratação da varrição. Desculpem o desabafo. Eu tenho que voltar para a pauta positiva, né, Zé Grossa? Eu vou tentar. Mas nós temos que pensar nisso. Essa situação no Brasil está levando a uma paralisia porque o gestor público tem medo. E o medroso não faz nada. E quem faz se prejudica. Ou é chamado de ladrão. Vamos parar com isso.
Bom, tirando a perplexidade, os senhores que mexem na área fiscal, etc., conhecem aí a emenda 99, a emenda constitucional, né? Professora Ivete, emenda 99, né? Eu até achei que quando saísse a emenda 100 a gente ia fazer uma grande festa nacional, né? Mas a emenda 99, ela permite a compensação, e isso é muito importante, dos créditos com precatórios, compensar com dívida ativa. Isso pode ser bastante importante. O então vereador Eduardo Tuma tem um projeto para regulamentar essa questão na cidade de São Paulo. O prazo da emenda 99 venceu, de maneira que nós estamos devendo a regulamentação. Com a liderança do Tuma, a Câmara Municipal está rapidamente analisando o projeto de lei. Em breve, e o projeto de lei é público, vale a pena conhecer, pedir para as pessoas do escritório pesquisar, porque isso vai abrir uma possibilidade de diminuição, a compensação de dívida ativa com precatórios, né? Com isso, a pedido do prefeito, nós temos a missão de olhar a gestão jurídica da prefeitura com olhos de Estado e não de governo. O Bruno, ele é diferente nesse ponto. O Bruno, ele tem aquela visão de que tem que resolver os problemas e não fazer o jogo de cena político para adiar, para jogar no colo de outro, etc. Então, nós temos uma meta de reduzir fortemente o estoque de precatórios na prefeitura e tentar equacionar e equalizar a questão. Esta compensação pode dar certo. O prefeito Bruno Covas também pediu para a gente melhorar a performance da administração processual, especialmente nas execuções fiscais. E então nós criamos ali uma força-tarefa. Isso é novo, foi republicada hoje a portaria, porque teve uma troca de nome, mas isso foi na semana passada. E essa força-tarefa que juntou vários órgãos, inclusive com cooperação com a Fazenda Estadual, com a Receita Federal e com o próprio Tribunal de Justiça, nós vamos tentar revolucionar e talvez daí, e aí eu peço a ajuda de vocês, viu, presidente? Vamos pensar nisso juntos, vamos fazer uma reflexão juntos, porque também os métodos tradicionais de procedimento, eles estão colapsados, né? Nós temos milhões de execuções fiscais. Não dá, é algo também fora da realidade, né? Então, a ideia é usar a jurimetria, né, que é a nova ferramenta que está vindo aí, aliás, que vai mudar a nossa vida como advogados, de todos nós, já está mudando, né, e de uma velocidade estonteante, né? Hoje em dia, se você fizer um teste aí, mas a gente não pode contar para ninguém, mas tem computador julgando melhor que juiz, tem computador peticionando melhor do que advogado. Mas, evidentemente que o advogado nunca vai deixar de ser necessário, mas hoje você tem técnicas de análise de processo de massa que nós vamos conseguir reduzir muito o estoque de processos. Então, nós temos o Dr. Renato Stettiner lá, está liderando um grupo da jurimetria. Também, por orientação do prefeito, a ideia é desjudicializar, quer dizer, a gente quer dar esse exemplo para o Brasil, a gente quer desjudicializar, então diminuir as ações judiciais. E para isso, a gente está criando os critérios para acordo judicial de toda a ordem na prefeitura e usar a nova lei, que o Gustavo é especialista, que é a autocomposição. Estamos fazendo, é a primeira entidade nacional que fez autocomposição, inclusive no bojo da Lava Jato. Fizemos com o Odebrecht, estamos fazendo agora com outras empreiteiras. E a autocomposição, professora, é o futuro, porque a gente evita processos judiciais que consomem recursos públicos por anos a fio, através de um acordo que é muito benéfico para a coletividade e para o erário. Então, isso também é um caminho muito novo
e muito importante que a Prefeitura está à disposição. Finalmente, o prefeito deu ordem para a gente inaugurar um programa muito ousado de consolidação das normas, em especial normas infralegais. A Prefeitura tem umas 3 dezenas de milhares de normas em vigor, e não é possível, né? A gente aprendeu na escola que a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei, né? Só que ninguém conhece a lei, nem o secretário de Justiça, mas não contem para ninguém. Mas são dezenas de milhares de normas, muitas delas caducas, outras conflitantes, outras... E esse que o professor Manuel Gonçalves Ferreira chamava de cipoal normativo, essa floresta burocrática, gera um esforço de cumprimento da lei e, ao mesmo tempo, favorece corrupção e desvios, na medida em que, como ninguém entende nada, fica tudo subjetivo e a caneta do técnico, mesmo de 8º, 9º escalão, ela fica uma caneta muito poderosa, o que abre margem para desvios e malfeitos. Então, a ideia é dar sistema, procedimento, rotina, clareza, simplicidade e acessibilidade, e muita conversa e muito diálogo. Eu não vou me estender, o Zé Horácio já está me olhando com aquela cara que já está na hora de parar, mas eu queria me colocar inteiramente à disposição de cada um de vocês individualmente, à disposição, presidente, do Instituto dos Advogados. Espero, sinceramente, que o prefeito possa vir aqui um dia para ter o papo que hoje ele gostaria de ter e não pôde, e eu agradeço honrado profundamente essa oportunidade. Muito obrigado.